Esse tema que nós vamos debater hoje, verdades e mentiras do, entre aspas, golpes de 64, você só vai ver aqui. Nenhuma TV aberta no Brasil vai colocar de forma aberta esse assunto. Então compartilhe o máximo que você pode e que você quiser, meu amigo. Fica ali o pedido que eu faço para você. Hoje, dia 3 de abril. Dia 1º, dia da mentira. Como eu disse, dia do político, da grande maioria dos políticos. Dia de muitos padres. Mas tudo bem, vamos deixar quieto, muitos pastores. Agora vamos fazer o seguinte, 3 de abril, você sabe que dia que é hoje? Hoje é o dia da verdade. E nada melhor do que o dia 3 de abril, dia da verdade, para a gente falar sobre esse assunto. Num país onde falar a verdade é considerado errado e a mentira é o certo. Onde poucos têm capacidade de falar, têm coragem de falar a verdade. E quando a gente fala a verdade, não quer dizer que a gente seja contra esse ou aquele. A gente simplesmente opta pela verdade. A gente não mantém a mentira. Ok? Então, olha só, no dia 3 também foi o dia que o submarino alemão, dia 3 de abril de 1917, o submarino alemão afundou o navio brasileiro durante a Primeira Guerra Mundial. Foi num dia 3 de abril também que o presidente Truman assina o programa de recuperação da Europa, que é o Plano Marshall, né? Foi no dia 3 de abril. E no dia 3 de abril de 1948, aconteceu essa assinatura do Plano Marshall. E também, no dia 3 de abril de 1985, Desmond Tutu comanda uma marcha pacífica pedindo a libertação dos presos políticos na África do Sul. Essa é recente, 3 de abril de 2004. 3 de abril de 2004 foi quando a polícia espanhola, lá de Madrid, prendeu aqueles terroristas que no dia 11 de março cometeram aquele famoso ataque terrorista lá em Madrid. Aí a polícia foi, pesquisou e no dia 3 de abril encontraram eles dentro do apartamento, escondidos, morando lá, cercaram todo esse apartamento, todo ao redor desse prédio e eles se explodiram. E é um fim digno para qualquer terrorista. 3 de abril, dia da verdade. Qual a verdade do acontecimento, de todos os acontecimentos do ano de 64? Quais as mentiras que é passado para a gente? Tudo que a gente aprendeu é verdade? Vamos saber a partir de agora, porque está no ar TVBA Entrevistas. E eu quero apresentar para você os meus convidados. Eu estou falando dele, empresário, ativista político, um cara que fez, eu já falei para ele que ele deve ter pelo menos uns 130 anos, pelo que ele já fez até hoje. Eu estou falando do meu amigo Emílio Dalsocchio. Boa noite, Emílio. Valeu, pessoal. Estamos aqui. A ideia é exatamente procurar ajudar, esclarecer alguns fatos que é um momento oportuno. E agradeço e vai ter uma conversa bastante interessante com o pessoal aí. Vai ser legal. É uma hora de temas bem polêmicos, de certa forma, mas que é preciso ser colocado, ser falado para você. Outro convidado dessa noite, Juscelino, meu amigo Juscelino, não é o Kubitschek, mas é o Juscelino. Boa noite, Juscelino. Obrigado por comparecer, por vir aqui com a gente. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos participar aqui, trazer um pouco de verdade aqui para a audiência entender um pouco mais o que foi o regime militar, as suas verdades, as suas mentiras que são contadas. Para fazer jus a esse dia 3 de abril, que é o dia da verdade. Então hoje é o dia ideal para vocês. Por isso que eu pensei em trazer vocês. Mas agora vamos começar contigo, Emílio. É o seguinte, que eu te falei, você deve ter uns 120 anos de tudo que você já fez nessa vida, de todas as realizações no decorrer da sua vida. Quais são aquelas que te dá mais orgulho, assim, mais prazer? Bom, desde os 7 anos a gente já está na lida. Eu lavava banheiro, a mãe fazia bolinho de carne, pastel, bananinha, o pai carregava caminhões lá nos anos em torno de 1970. Mas o melhor dessa história toda é ajudar as pessoas, né? O que é o mais que mais dá prazer nessa vida é ajudar as pessoas. E o que é interessante nesse momento, em que a gente passa por um turbilhão de história, um momento histórico. Estamos vivendo um momento histórico, história ao vivo. E é interessante, né, quando eu falar sobre esse tema, né, que a gente, ao longo do tempo, vem debatendo, em que durante muito tempo, e aí tem uma falha, inclusive, da própria mídia da direita ou do próprio os militares, e ficar quieto, né? Ficou muito tempo calado. E aí, claro, a mentira falada várias vezes se torna verdade. O que é essa verdade é uma mentira. Em 64 não houve golpe, isso é uma mentira. Agora, minha senhora, meu senhor, vocês têm que entender um pouquinho mais do que está acontecendo. Nós estamos aqui para ajudar, não temos interesse político nenhum. Agora você que está, não adianta ficar sendo o rebelde do Zap, o rebelde da churrasqueira, o rebelde lá do boteco.
e não ir e ver o que está acontecendo nas escolas. Tem um monte de idiotas camuflados de professor, pegando as crianças numa sala de aula, são covardes, esses caras são covardes, não têm coragem de ficar frente a frente, porque 1 ano atrás eu já chamei eles de bosta. Por que não vieram falar comigo? Esses professores, aliás, professor, desculpa, eu não gosto, a palavra professor é um negócio muito sagrado. Esses idiotas que se dizem professor, porque eles têm como herói o Che Guevara. Che Guevara, minha senhora, meu senhor, não é jogador de futebol. Stalin não foi nenhum artista de cinema. Eles são assassinos. E esses idiotas que andam com o boné do Che Guevara não têm coragem de ficar frente a frente. E não é aqui que nós vamos resolver, não. É aqui que nós vamos resolver, ó. E eles fogem, a imprensa foge de mim. A Folha de São Paulo foi a primeira a querer me pegar e eu disse, por que vocês falam sobre o comunismo? Se matou 3 vezes mais que o nazismo. Por que esse pessoal tem que esclarecer isso? Aí sempre tem o metido intelectual que fala, você não pode estar fechado para novos pensamentos da esquerda. Então abra o pensamento para o nazismo. Vamos começar a andar aí com Hitler e com as fins do nazismo? Por que não? Porque se o nazismo não pode, que eu também concordo que não, e por que o comunismo pode, que matou 3 vezes mais que o nazismo? Isso, desculpa, não é professor, esses, como é que se chama? Pseudo-professores. Pseudo-professor, então, como é que se chama? Doutrinadores. Fico falando, pegando a molecada desprevenido. Então você, minha senhora, meu senhor, que tem os filhos na escola, teve um idiota agora lá no Antônio Ramos. Eu estudei lá em 72, 73, 1972, 73. Estudei nesse colégio, tem um idiota lá que fez a molecada colocar no jornal, não ao golpe. Isso é um idiota, rapaz. Você é um covarde. Então é o momento de esclarecer, porque tem muitos professores que ficaram durante muito tempo quietos. E nós temos que exatamente chamar esse pessoal, é hora de falar, enfrentar aqui, ó, repito, nunca aqui, e ficar frente a frente, esclarecer os fatos. E aí tem minha senhora, meu senhor, tem que sair de casa, tem que ir lá na escola, tem que ir na igreja, ou seja onde for, tiver um grupo reunido, e desmascarar esses idiotas. Mas não pode ter vergonha. Por quê? Por que vai ter vergonha de algo que matou 3 vezes mais que o nazismo? Continua matando, olha só a Venezuela. Então o que a gente traz aqui agora, e a gente vai discutir sobre esse tema, é um momento de esclarecer isso e sair dessa escuridão. Então, muito obrigado por estar aqui e nós vamos conversar ao longo do tempo mais detalhes sobre essa mentira do golpe de 64. Falando no golpe de 64, vamos entrar no assunto, é o seguinte, nesse período, Emílio e Juscelino, foi um período de grande turbulência no Brasil, seja ela política, social, e já vinha desde a criação do Partido Comunista pela Serra, não, como é que é o nome do cara lá? Jango? Não, Jango não, fundador do Partido Comunista no Brasil. Sim. Daqui a pouco é tão insignificante que não a precisa gente mostrar. acaba esquecendo. Prestes, o idiota lá do Prestes. Eu vou até mostrar um vídeo no decorrer do programa para você que está em casa, porque é o seguinte. Nesse ano de 64, o Prestes, né, que tinha sido proibido, o Partido Comunista tinha sido proibido de existir no Brasil, mas aí ele montou uma guerrilha armada, montou os grupos e começou na surdina se movimentar com um único objetivo, que era de implantar o comunismo no Brasil. Isso é certo, é histórico, e só não sabe e só não vê quem não quer. Dentro desse movimento, eles ficaram no ano de 64, foram para as ruas no Rio de Janeiro, levantaram em torno de 100 mil pessoas para tentar derrubar o governo, entre aspas, que estava tudo junto na época do Jango, para poder implantar o comunismo. Em resposta, todas as grandes emissoras da época, Rede Globo, Rede Tupi, Manchete, todos os veículos de comunicação, grandes veículos, com exceção do 0 Hora de Porto Alegre, chamaram
para um levante popular. E com isso foram mais de 800 mil pessoas só em São Paulo. A marcha, né? A marcha pela família. Cristo, pela família. Foram mais de 800 mil pessoas só em São Paulo. E todo esse povo, no Brasil inteiro, dos 4 cantos, eles pediam uma coisa só, eles pediam socorro. E para quem que eles pediam socorro naquela hora? Porque o Congresso estava junto, o Executivo estava junto, o Supremo, desde a fundação, já foi um erro, está sempre junto com esse lado esquerdo da história. Então o que acontecia? Para que coube? A hora que eles tentaram aplicar um golpe, que sim, houve um golpe no Brasil, mas não é um golpe militar. O golpe que houve no Brasil foi um golpe parlamentar, vamos dizer assim. Né? Quando o Congresso, na época, junto com Jango Quadros, Jango se desloca de Brasília, vem para Porto Alegre, junto com o Brizola, e nesse momento o líder do Congresso simplesmente vai nas redes sociais, nas rádios, né? Porque a gente vai nas rádios, na TV, e faz a declaração de vagância, né? Que estava vago a cadeira de presidente. E com isso ele faria o quê? Ele daria margens para que qualquer um viesse e tomasse o poder à força, que era o objetivo deles. Só que eles não contavam com esse levante popular e com o exército saindo na frente e ocupando essa vaga. É que é importante ressaltar nesse momento que não foi um golpe, foi um contra-golpe. Um contra-golpe, Contra-golpe. A palavra correta é contra-golpe. Nós existimos desde final da Segunda Guerra Mundial, com o término dela, nós tínhamos duas grandes potências, que é a União Soviética e os Estados Unidos. E eles disputando cada palmo do território mundial. E com isso ele foi se alastrando. E a primeira chegada na América Latina foi em Cuba, onde que ele apoiou o regime de Fidel Castro, junto com Che Guevara, tomar o poder. No Brasil, quando veio, Carlos Prestes trouxe essa praga para o Brasil. Quando veio da China, quando ele veio na China, Mao Tse-tung e tudo mais, ele trouxe isso até o Brasil e com isso ele chegou ali, trouxe toda essa informação, essa bagagem e começou a disseminar essa informação. Através das ligas camponesas, da própria Igreja Católica, também compactuou com isso. CNBB. Os bispos, o CNBB, estava muito forte, até hoje ainda faz, tanto que lá no palanque lá do Lula, quando ele estava no comício dele, antes de ser preso, o bispo, aqui de Blumenau, arcebispo, se não me engano, ele foi lá fazer a missa, onde que são todos eles preconizam, né, querem descaracterizar o cristianismo, trouxeram um bispo para fazer a missa, que não tem cabimento nenhum. Então, nesse importante momento que foi um contragolpe, porque o comunismo estava tomando parte do mundo todo e com esse aspecto ele estava ali vago, ele estava uma lacuna. O Jango ele promoveu a desordem, promoveu as greves, ele promoveu ali o aumento de sindicato, gerando caos. E com esse caos ele queria o caos da população. Ele tinha quase certeza que quando ele saísse, e ele saiu, fugiu lá com o Brizola para o Uruguai, ele achou que daí, então, os comunistas poderiam tomar o poder. Mas não contava com a força popular. A força popular esta que foi à rua, clamou, e o exército atendeu essa medida. Então não foi um golpe, foi um contra-golpe. Então de começar a corrigir algumas palavras, que é importante, a nossa audiência está ouvindo sobre isso. É interessante esclarecer o seguinte, agora vem o intelectual. Os comunistas falam bem, tá? Falam bonito. Eu não sou de falar muito bonito. Eles falam bonito, não, mas é porque os americanos capitalistas, graças a Deus que os Estados Unidos apoiou mesmo. Não podemos ter vergonha. E aí o que acontece é que é natural em que a pessoa, na época, dizia, não, nós queremos um mundo melhor. E pensava que o comunismo poderia oferecer isso. Eles também foram enganados. Tem vídeos meus lá de 2015, dá uma olhadinha lá no Facebook, que eu já venho falando isso há muito tempo. Esse pessoal também foi enganado, porque o mundo ainda estava em transformação e não sabia o que era melhor, capitalismo ou comunismo. Então o problema não é exatamente na época, só que passou o tempo. E sabe o que é o comunismo? O muro de Berlim que caiu. Sabe o que é o comunismo? A União Soviética, que não existe mais. Então eu costumo dizer também que até 22, 23 anos, o cara que não foi comunista, ele não teve coração. Acima disso, meu amigo, não tem cérebro. Tem que parar com essa palhaçada. O mundo é capitalista. Menor o Estado, mais o dinheiro é que é o melhor sistema que faz a sociedade se equilibrar. Pelo trabalho e não pelo governo. Então é muito interessante esse pessoal aí. Tem muita gente, está vindo agora as eleições, tem muito prefeito e vereador melancia. Verde por fora e vermelho por dentro. Você, meu senhor, você, minha senhora, jovem, que vai votar agora, com uns 16 anos, prestem atenção.
Nós temos muitas cidades muito próximas de nós que, de repente, não são mais vermelhos, não são mais petistas. Olha, você tem que prestar muita atenção em quem você vai votar. Emílio, quando o militar assumiu o governo em 64, né, daquela produção tal, que já é mais do que provado, né, Juscelino, que não houve um golpe, sim um contragolpe, né, mas ainda assim o povo hoje insiste em falar em ditadura, né, porque existe uma grande diferença, governo militar, regime militar, ditadura militar, há uma grande diferença. Quando eu fui pesquisar, estudar um pouco essa parte da história, vocês conhecem bem mais que eu, por isso eu quero fazer essa pergunta. Eu vi que houve só um período de repressão militar, que eu gosto de chamar de período, aquele período AI-5, de repressão militar, não de ditadura. Seria uma forma correta de chamar esse período mais rígido de repressão militar? Sabe, é interessante, sabe quem é que fala que é ditadura? É o maconheiro, o malandro, o sem vergonha. É a mesma coisa que perguntar para a barata o que ela pensa sobre o Baigon. É a versão dela. O que está escrito na nossa bandeira? Ordem e progresso. Como é que vai ter ordem se não tiver disciplina? O brasileiro, nós, eu, você, todo mundo precisamos de disciplina. E muitas pessoas não gostam de disciplina. Querem viver no bem bom. E disciplina era o que os militares estavam fazendo. Eu não estou dizendo que o melhor sistema de governo é o militar. Não. Mas é o que erra menos. Não existe país perfeito. Existe país que erra menos. Aqui nós tivemos 5 generais. Os 5 generais morreram pobres. A sua família também. Não existe PT, pobre e militar rico. Esse período que se chama de ditadura é porque o cara era maconheiro, malandro, sem vergonha, ou não era nada disso, mas não gostava de disciplina. O que precisa no Brasil é esclarecer que para ter ordem, para chegar no progresso, precisa de disciplina. E nesse período, de 64 a 85, o que houve aqui foi uma censura para segurar essa onda que hoje estamos vivendo. Hoje, os alunos estão batendo no professor. Hoje, os filhos estão enfrentando os pais. Essa confusão, é isso que precisava, nesse período, o norte. Uma forma de segurar essa onda, porque esse pessoal que fala bonito, eles querem, e eles falam bonito, né? Eles falam assim, veja bem, nós temos que desconstruir, vai a merda, desconstruir a família, negativo. Pelo contrário, nós precisamos da família. Eles querem desconstruir o quê? É um louco travestido de intelectual que vai lá na frente da molecada falar merda. Não podemos ter vergonha de falar isso. Meu senhor, minha senhora, o Emílio está falando palavrão? Vai lá na sala de aula. Vai lá ver o que eles estão falando. Questione isso. Que história é essa? Che Guevara, Fidel Castro, Stalin, são bandidos, assassinos. E que nós, nesse período de 64 a 85, nós tínhamos que combater sim. Agora não podemos ter vergonha de falar isso. Pelo contrário, você que sabe que estamos falando, venha. A gente só, o que eu vou ganhar? Eu não sou candidato a nada. Nós estamos querendo ajudar. Estamos querendo a coragem de você sair. Como é que é? Saia do armário e venha dizer: ordem e progresso, se não tiver disciplina, não vai acontecer. Então vamos fazer o seguinte, em cima disso que tu falou, Emílio. Você não acha que houve um erro, sim, no governo militar? Emílio, Juscelino, perdão. Houve um erro, no meu ver, que foi permitir a livre divulgação de todos. Porque eles, teve ditadura, mas o pessoal de esquerda tinha liberdade para divulgar todos os planos deles. Todos os livros de esquerdas não foram confiscados. Tanto que eles continuavam pregando, doutrinando naquela época. Então, o governo militar, ele se preocupou muito na época, pelo que eu estava pesquisando, em cima da moral, dos bons costumes, né? Houve sim uma repressão em cima disso, né? Mas o mais importante ele manteve vivo, porque você consegue, que é a disseminação dessa ideia, né? do comunismo em si, do socialismo. Eles permitiram que que aquilo fosse disseminado, fosse explicado. Então, o que acontece? Se você prender uma pessoa, um bandido, um assassino, o assassino está preso.
Mas a essência de assassino dele continua ali, lá. E foi o que aconteceu no governo, nesse governo militar. Eles prenderam os caras, mas eles deixaram a ideia criar, ser propagada nas universidades. Tanto que havia, o pessoal disse, houve ditadura. Como que a gente vai falar que houve uma ditadura se o próprio Congresso, o próprio MDB na época, né, tinha muitos esquerdistas junto no MDB, eles atacavam o governo todos os dias. É ou não é verdade? Então não foi um erro que o governo militar cometeu? Vou fazer algumas coisas, assim, alguns pontuar de forma histórica alguns acontecimentos. Quando o Jango saiu do poder, ele deveria ser colocado um governo que era provisório. Esse governo provisório foi formado pelo Castelo Branco. Castelo Branco, quando ele chegou ali, ele estava no meio de um caos. Era um governo para ser um governo provisório, que ele ficaria ali por volta de 1 ano, de 6 meses a 1 ano, e ali provavelmente quem iria concorrer nas eleições ou ia ser o Lacerda ou o Juscelino Kubitschek. Para ele botar ordem nas questões, e por aí que batem tanto na cassação de direitos e tudo mais, foi colocado algumas situações. Foi ele, como ato número 1, ele cancelou alguns direitos políticos e pegou todos os partidos e resumiu em 2 partidos, que era o partido, o Arena, sim, e o MDB. O Arena governo, o MDB oposição. Existia uma oposição. Mas ele e atuante na época. Atuante, muito atuante, batia forte e tudo mais. E isso fez com que houve um bipartido. Né? Então não é uma hegemonia, existe uma opinião. Essa situação foi, só que daí acontece que o comunismo começou a se alastrar de uma forma muito voraz, muito, demais, porque já estava sendo implantado lá em meados dos anos 30, já com Getúlio Vargas, já com isso. E o dinheiro vindo colocado, a KGB infiltrada dentro do Brasil, colocando dinheiro, apoiando movimentos sindicais, apoiando a CNBB e por aí vai. Utilizando a própria embaixada desses países como estrutura. Tanto que uma coisa importante colocar ali, ó, que o Jânio Quadros, quando colocou lá, ele fez uma situação que foi uma das piores, do meu ponto de vista, ele deu a medalha de Cruz de Ferro para o Che Guevara, um terrorista que dizimou populações inteiras em Cuba e tudo mais. Ele foi condecorado, ele não poderia fazer isso, porque ele precisava dos 3 poderes para dar essa honraria, mas ele passou por cima de todo mundo e o condecorou. Foi extremamente criticado e tudo, já era muito eloquente, mas isso já estava, o comunismo estava se alastrando. Então, com a chegada do Castelo Branco, ele teve algumas ações que teve que botar ordem na casa. Pois bem, Castelo Branco ficou até 67. Com a saída de Castelo Branco em 67, depois entrou Costa Silva. Aí sim, muito mais atuante e rígido. Por quê? Ele precisava. Nesse momento, o comunismo levou lá estava trazendo para o Brasil ali várias ações terroristas, sequestrando ali embaixadores, né? Entre eles a Dilma Rousseff, que participou do sequestro de embaixador e tudo. José Disseu, que estava daí, foi preso e tudo mais. Foi até a China treinar com os terroristas. Foi a China, Cuba, China, ele foi, fez cirurgia plástica, fez mudança de rosto. Então isso é um fato histórico, que a gente fala assim, a história é contada de uma maneira, eles camuflam essas informações, tá? E aí é importante fazer o seguinte, existia ali, no caso, a Colina, e a Aliança Conservadora Nacional. Que era a mais violenta de todas. Mais violenta de todas, né? O Marighella ali, Marighella estava nesse momento ali, ele trouxe a situação dando ali treinamento cubano para promover o terrorismo através... Então fala-se sobre que o regime militar matou. Matou em confronto. Estamos em guerra. Estamos em guerra, como estamos agora no Rio de Janeiro. Morre-se muito mais policial do que traficante, se botar ali no Brasil todo. Uma guerra tem baixa nos dois lados. Dois lados. Traz aqui pra mim. Sabe o que? Digita lá, marido da Dilma. Sabe o que o marido da Dilma fazia? Roubava carga, roubava caminhão para pegar mantimento e comida e arma nos quartéis pela causa. Que causa é? O comunismo, eu repito. Também foi as pessoas... É porque o jovem, ele quer fazer um mundo melhor. Até entendo, acho até isso bacana, legal. Mas ele pegou o herói errado. E a Dilma, com toda aquela empáfia idiota dela, estava pagando já estava o jogo armado da Comissão da Verdade. Comissão da Verdade é uma mentira. Comissão da Verdade foi um monte de dinheiro canalizado para a mentira. Por isso que o Ustra, quando alguém falou lá do Ustra, fez o que tinha que fazer. Você vai me dizer assim, você é a favor da morte? Não, eu sou a favor de que pare de matar. Para de hipocrisia. Para com essa história de dizer que morreram. Morreram. Sim, estamos em combate. Por que a gente não está... Minha senhora, meu senhor,
Por que a gente não está falando Tupi-Guarani? Porque os portugueses mataram os índios. A história é cruel. Sabe por que a gente não está falando francês, inglês ou espanhol? Porque a história quis assim. E esse pessoal da Comissão da Verdade, que é uma mentira, a Comissão da Verdade foi foi para cartas marcadas, um bando de idiota, traidores, e tem muito artista que até eu particularmente gostava de ouvir. Você também deve ter muito artista, você deve estar decepcionado com muito artista, muito apresentadores de televisão, que eu não vou dizer, que você já sabe quem é. Você deve estar decepcionado sim, porque eles eram... E aí vem uma outra coisa que os intelectuais falam. No Brasil não teve comunismo porque não teve combate. Meu amigo, o Zé Dirceu atingiu aqui, ó. Ele tirou as armas e foi aqui. Então, essa guerra intelectual mata hoje 6 mil por mês. Qual a guerra que mata 6 mil por mês? Mais de 60 mil por ano. Não existe. É a guerra intelectual. Trocar o fuzil pelo Congresso Nacional. Então, isso é importante ressaltar que nesse momento, quando se foi colocado isso, foi no governo do Médici. Que daí a esquerda percebeu que não ia ganhar mais. Não ia ganhar mais na força. Então ele começou a fazer o quê? O empoderamento cultural. Princípio do gramscismo, que ele foi lá, o caderno do Cássio ali, né? O caderno do Cássio, ele previa que o princípio do Gramsci lá, que a parte cultural, que ia se apropriar do cultural. Então começaram a botar todo mundo pra dentro. Prostitutas, viciados, drogados, e aí vai. E começar a desconstruir todos os valores cristãos, né? O direito romano, o judaico-cristão. Tá? Então começou a descaracterizar a filosofia grega, vamos desconstruir a sociedade e implementar os nossos valores. Porque isso ainda falava o quê? Que o dia que você vai dormir e acordar comunista. Ele tem que ser enraizado, tu não tem que perceber esse movimento. Tu vai sendo bombardeado levemente. E daqui a pouco é normal. Aquela coisa começa a ser normal durante esse período. Só que daí o Brasil também viu um grande momento, tanto econômico, tá? Claro que com a crise do petróleo estava afetando o Brasil, com inflação e tudo mais, mas viviam tanto um movimento econômico quanto cultural. A Copa, ali, no caso, a Copa de 70 ali, foi até hoje aclamado como um dos melhores times. Então, ganhei, claro que durante esse período teve, mas o processo gramscista teve muita força e dali em diante não parou mais. Então, durante esse momento, eu acho que a gente perdeu a nossa grande... perdemos não com a força, nós perdemos a parte cultural. E aí começaram a apoiar. Começaram a apoiar o professor de história, o jornalista, o pseudo-jornalista, o comunicador social. Eu sou comunicador social, sou formado aqui pela Univale, só que eu não tenho esse viés. Eu tenho a história está concebida para ser contada, de ser vista. Eu tenho vários pontos de vista. Posso pegar ela e analisar. Agora, não posso só olhar de um prisma. E essa questão é que vê esse empoderamento cultural com os valores gramscistas que foram se filtrando na sociedade. E hoje, a gente vai... O caso do Santander Cultural. É um absurdo. Você pega as peças que tem lá, o peladão lá. É absurdo pegar uma criança, levar para manipular. E tem professor na Univale, tem professor na faculdade, onde é que tá a câmera? Tá lá. Tem professor na Univale que defende a tese de que o homem nu no meio das crianças é arte. Este merda tem que ser excluído. Mas você, meu querido pai e mãe, você tem que participar do que está acontecendo. Eles, enquanto você está trabalhando, a mãe está cuidando de casa, o pai está trabalhando, eles estão lá na sala de aula fazendo a cabeça. Você tem que entender o que está acontecendo. Não adianta ficar só reclamando. Nas reuniões de escola, da faculdade, na sociedade, tem que ir lá, tem que conversar, tem que tirar esses idiotas. Porque hoje o Brasil, nós tínhamos que estar falando no mínimo 3 línguas. O espanhol, o inglês e o português. É isso que nós tínhamos que estar preocupados. E nós aqui fazer intercâmbio com a Alemanha, com o Japão, com os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Nós estamos querendo fazer intercâmbio com quem? Cuba, Venezuela, Bolívia, Uruguai, pelo amor de Deus. Hoje no Uruguai está R$7 o litro da gasolina. O Mujica, outro idiota que fala bonito, barbaridade. Até eu gostei dele, com aquele Fuca velho, até achava bacana aquele jeitão dele. Só que ele acabou com o Uruguai. E o Paraguai hoje, você só paga 8% quando você vai para o Paraguai.
Lá você só paga 8%. Aqui nós pagamos 80% de imposto. Para quê? Para manter Brasília. Quebrou o muro de Berlim, vieram para cá. Então hoje estão querendo fazer a União Soviética, Moscou virar Brasília. Então você, nós somos um bando de idiota trabalhando para o governo de Brasília. Então você tem que prestar bastante atenção de agora em diante, que é o Pacto Federativo. O Pacto Federativo, é isso que você tem que saber o que é. Sabe o que significa isso? É 80% dos impostos que nós mandamos para Brasília. Não vai para o Nordeste, não vai para o Sul, né? Nas 5 regiões. Morre em Brasília. Aí, os prefeitos têm que explodir o IPTU, ISS, ITBI, taxa de multa de lixo e de trânsito, para manter quem? Os vereadores. É isso que vai acontecer, porque o grosso, ICMS, Imposto de Renda, PIS e CONFIS, vai para Brasília. Nós temos que romper isso, porque um país forte é o somatório de cidades fortes, não é a capital forte. Nós temos que exatamente mudar essa regra do jogo e o poder tem que ficar na cidade. Quando o poder fica na cidade, você vai a pé na casa do prefeito, seja ele quem for. Porque se o prefeito fizer uma bobagem, eu sei onde é que a mulher dele trabalha, o filho dele trabalha, onde é que ele trabalha. É assim que funciona nos Estados Unidos, Canadá, Japão, na Europa inteira. Nós temos que copiar aquilo que funciona. E como é que funciona? Quando o Pacto Federativo, é isso que o Paulo Guedes está tentando fazer, e nós temos que ajudar ele. O poder tem que ficar na cidade. Com o poder na cidade, eu tenho o quê? Saúde, educação, segurança. E só para vocês terem uma ideia, em um ano de imposto, um ano só de imposto, seria possível, se o dinheiro ficasse em Santa Catarina, um ano só, dá para fazer quatro pistas de cada lado. Onde é que está a câmera? Essa ali? Isso. 4 pistas de cada lado, de Itajaí a São Miguel do Oeste. Para quem vai ver outros lugares do Brasil, é 700 quilômetros de 4 pistas de cada lado, um mês de imposto. E para você ter uma ideia, a duplicação Itajaí-Brusque foi do ICMS de uma empresa. Uma empresa já duplicou Itajaí-Brusque. Você imagina se todo esse dinheiro ficar na cidade. Então vamos ter ouvido para o Pacto Federativo. O Pacto Federativo é tão importante que, afinal de contas, os problemas eles estão na cidade. Né? Então, quem tem esse conhecimento, que tem a agilidade para resolver o problema, é o Poder Municipal, é a Prefeitura. Então, essa eu acho que é a maior importância de se criar, desfazer esse Pacto Federativo, né? E fazer essa alteração. Juscelino, eu quero que você dê uma pincelada, para a gente finalizar essa parte 64, do que você acha importante a gente estar informando para quem está em casa. Olha, é importante ressaltar e fazer uma correção histórica, que o que aconteceu foi um regime militar, um contragolpe ao comunismo. E isso aconteceu, o endurecimento aconteceu com o AI-5 e tudo mais, porque naquele momento sempre se encontrava, o que se encontrava ali? Os terroristas tomando conta de tudo. Assalto a banco, sequestro de embaixadores, bomba contra os quartéis que estavam estourando. A Dilma foi responsável por ter matado um soldado brasileiro. Sim, isso não se retrata. A Dilma foi responsável por ter matado um soldado brasileiro. E esse tudo era colocado de uma maneira, e era um caos, estava caótico. Então o endurecimento que houve da parte do governo foi referente a isso. Quem é aquele aqui de Santa Catarina, o Emílio, vivenciou esse período por aqui único, não sentiu essas atrocidades. Que isso ficou centralizado entre Rio e São Paulo, basicamente, em alguns locais. Então, depois disso, quando viram que estavam perdendo, começaram um empoderamento cultural, levando o gramicismo, que isso se alastra até hoje. E como que a gente combate hoje? Mas a história é cíclica. O que aconteceu no passado, aconteceu agora nessa última eleição. Por que o Bolsonaro ganhou tanta força? Uma pessoa que não era ninguém, um deputado ali, federal, da base do Rio de Janeiro, que ganhou. Baixo clero, que foi ganhando força porque começou a se sentir representado. A família viu a representação. Ou a comunidade judaico-cristã começou a se sentir representado. O pai de família, os bons costumes, claro, começaram a ser representados. Porque até então, essa parte cultural está levando o caos, perpetuando ali tudo que há de ruim para poder dividir. E quanto mais divide, melhor, mais fácil para dominar. E é interessante esclarecer a câmera ali. Eu fui o primeiro a receber o Bolsonaro em Santa Catarina.
e serei o primeiro a criticar se ele fizer bobagem. Agora, 3 meses de governo, esses idiotas aí estão querendo arrumar, ficam pegando picuinha para tentar destruir. Esses são traidores. Ele tem que estar ajudando o Brasil, em vez de ficar criticando, seu idiota. Como é que vai resolver 20 anos de merda que fizeram, vai querer resolver agora em 3 meses? Cala a boca. Você está falando merda. É hora de ajudar. Serei o primeiro a criticar, porque eu não tenho bandido de estimação. Vocês parecem ter uma paranoia de ficar passando a mão em quem é bandido. Isso que tem que mudar. E essa forma que eu falo é para dar coragem para você. Você, minha senhora, meu senhor. Cada um tem um estilo, né? Você tem o seu, eu tenho o meu. É para dar coragem, mandar eles calar a boca e atingir aqui. E repito, não temos bandido de estimação. Se o Bolsonaro fizer merda, nós vamos criticá-lo sim. Agora, em 3 meses, corrigir 20 anos desde os tempos de Sarney, você pensa o quê? Então esse pessoal que fala que já quer ir de imediato é um traidor da nação. Ele quer o mal. Na verdade, quer o mal da nação, não o bem. Na verdade, Emílio, quem faz essas críticas, se a gente for ponderar, analisar de uma forma mais ampla, não é o eleitor do Bolsonaro. É que é muito fácil é o famoso fake news, você criar situações. É muito fácil você dizer que eu sou eleitor do Bolsonaro, eu apoiei ele, já que a gente está tocando no assunto do governo, e agora chega assim, eu me arrependi, que o cara não fez nada. O cara pode ser um opositor dele ferrenho, e daí ele vai nas redes sociais e diz que é um cara aqui. Mas é importante ressaltar esse período que agora nós temos todo o movimento que teve pró-Bolsonaro porque se sentiu representado pelo candidato. Isso é democracia. Nós estamos num momento, a esquerda fala tanto sobre democracia, mas quando a gente apresenta o nosso ponto de vista, não, você não pode falar isso, só eu posso falar o meu ponto de vista. Então é nocivo, tóxico. A sociedade se sentiu representada. Após a eleição, aconteceu um fenômeno que isso começou a definhar, os grupos começaram a sair e não se sentiram não representados, mas sim órfãos de movimento, porque a eleição acabou. Nesse local, nesse pessoal disperso, começou a brotar, e isso é muito interessante citar, grupos e movimentos, tá, de direita ou grupos superpartidários que começaram a evidenciar o que essa sociedade clama. E hoje ele pede o quê? Ele clama por ter o conservadorismo, ele volta aos valores da família, volta a meritocracia, que até então estava sendo condenada. Com isso, é interessante ressaltar que a nossa região hoje, dando toda o que estava vago, pensou, viu essa demanda e também foi criado vários grupos. Um desses grupos, é importante citar aqui, grupo aqui de Itajaí, formado, que está ganhando já o mundo, com o apoio de vários empresários, políticos, está espalhando por todo o estado, professores inclusive da Univale, professores sérios, comprometidos, que não estão promovendo a doutrinação, mas que estavam sendo oprimidos pela parte da esquerda, que estavam oprimindo esses professores e que agora estão se sentindo representados. É importante ressaltar isso. Através do grupo Associação Lux do Brasil. Hoje a Lux do Brasil é um grupo suprapartidário que tem como objetivo valores de direita, tá? É um grupo com CNPJ, ele tem uma natureza jurídica, que ele vai batalhar e fomentar a direita na nossa região. Mas eu tenho que ter partido? Não tem que ter partido. Qualquer partido pode participar ali desse grupo. Aliás, é interessante esclarecer que o pessoal está perdido. Eu recebo muita lição, mas eu vou para qual partido? Não é hora. Não é hora. Não é hora, espera um pouco. Tem uma pegadinha ali, cuidado, hein? Eu não voto no partido, eu voto na pessoa. Está equivocado, meu amigo. Porque o cara vai ter que prestar conta com o partido. E se partido fosse bom, não começava partido já, né? Então tem que ter muito cuidado. Não entre em nenhum partido agora. Espere um pouco. A Lux, que significa luz em latim, Lux Brasil, que é luz aos brasileiros, é exatamente o momento de conversar. Nós queremos 10, 20 partidos da direita, não só meia dúzia. E qual é o objetivo da Lux? E o objetivo da Lux é exatamente esclarecer, conversar sobre isso. Porque aí sim você vai tomar a decisão qual o partido que você vai. Agora, nesse momento, o pessoal está se recompondo e minha senhora, meu senhor, se bobear, o ano que vem, as prefeituras, os prefeitos e os vereadores estarão... Os melancia vão atacar novamente, que é o verde por fora, mas é vermelho por dentro.
O que significa isso? Que é um bando de comunista camuflado de gente boa. Mas... Tem que estar muito ligado com isso. E o Lux vem exatamente para esclarecer e discutir. Não entre em nenhum partido. Tenha certeza qual partido você vai entrar. E Lux é isso. É discutir esse momento. Mas não é só esclarecer. Hoje a gente precisa de gente que trabalhe com gestão. A Lux ela vem para uma proposta de trazer essa gestão para as prefeituras municipais, governos estaduais e tudo mais, que porventura tenha dificuldade. Hoje a gente quer... Por que alguns partidos vêm ganhando força? Porque vem batendo na gestão e não em ideologia. Capacitação. Capacitação. Nós queremos o dinheiro que vem de imposto é importante, lógico que é importante. Só que mais importante ainda é o retorno que ele gera para a sociedade. Se a gente tem capacitando esses membros para receber esse dinheiro público, trabalhar de forma capacitada, técnica, ele vai trazer um retorno para a sociedade. E a sociedade ganha com isso. Então a Lux tem a promoção de tanto a parte técnica quanto de eventuais candidatos. Eu quero ser candidato. Qual partido não interessa para a gente? Vai ser pelo Novo, vai ser pelo PSL, vai ser pelo PRTB, seja ele qual for, ele é bem-vindo, ele participa, a gente vai promover essa qualificação, promovendo a qualificação para ele, ele vai trabalhar com a gestão pública, vai se tornar um vereador, um prefeito, um governador, ou seja ele que for, e com isso ele vai trazer a qualificação para o seu município. O município cresce, a sociedade ganha com gestão. Melhor, tem que aprimorar também a fiscalização, o Ministério Público, o Observatório Social, o Paulo Sabati, um amigão, fazendo um ótimo trabalho, tem que ser intensificado para a gente combater a corrupção. E geralmente é onde estão infiltrados a maioria dos comunistas que querem, sim, ganhar através da superfaturamento, da mal gestão. A mal gestão é fácil para roubar, mas quando a gestão está transparente e redonda, é difícil. Então a Lux vem para isso, para fortificar essa gestão através da qualificação técnica. E é interessante esclarecer que você que está me ouvindo, você talvez não tenha, você tenha medo de câmera, né? Essa câmera, o cara, quando liga a câmera, ele entra em pânico. Mas venha conversar com nós nos bastidores, porque tem função, principalmente na parte de estratégia. Então, eu não quero aparecer na câmera, mas você pode ser bem-vindo, que vai vir a parte intelectual. Tem várias funções dentro da Lux para exatamente ajudar a dar suporte. Então, aquele que está preparado e quer ser candidato, legal. Mas eu não quero ser candidato, eu quero ajudar. Ajude, meu amigo. Eu estou aqui, não estou ganhando nada, nem quero, eu repito, está terminando, já está no final. Não sou candidato a nada, nós só queremos ajudar. E para ajudar, tem que sair, tirar a bunda da cadeira, ir lá e verificar o que está acontecendo. Lux, que é luz em latim, é exatamente o momento para chamar o pessoal e discutir, analisar e criar vários partidos da direita. É um momento oportuno, é um momento você que foi criticado, principalmente os professores que foram humilhados durante esse tempo todo. Chegou a hora e venha, vamos conversar sobre nós. Tomara que surjam vários partidos, todos com o pensamento só, disciplina, para ter ordem, aí sim nós vamos chegar no progresso. Vocês falaram da Lux, da Lux Brasil. Para a pessoa que está em casa, como ela faz para entrar em contato com vocês? Através do canal do Facebook, a Lux Brasil, Instagram. Vou deixar um telefone para contato aqui, que é o telefone 479-8405-8515. O Facebook, o site é www.luxbrasil.org.com.br. Pode mandar um WhatsApp, tem grupo de WhatsApp em cada cidade que está se organizando e tudo mais, a gente está promovendo essa qualificação. Hoje o nosso presidente é uma coisa cíclica, é o Emílio. É importante ressaltar que o Emílio não é candidato a nada. Tu é candidato a alguma coisa, Emílio? Pelo contrário, sim, eu sou candidato a fazer o Brasil andar. Para andar para frente, essa é a minha intenção. Porque o pessoal pode falar que o Emílio é candidato, ele vai sair alguma coisa. O Emílio não é candidato, ele não vai ser candidato, ele não é nada. É um movimento suprapartidário. Exatamente. A ideia da Lux, que a gente criou, inclusive Lux Brasil, vocês vão ver lá que é laranja, é o símbolo de um átomo que começa. Por que átomo? Porque começa com você. Você, depois a família, depois o bairro, depois a cidade, depois o estado, para chegar na nação. Mas tudo começa com você. Eu estou fazendo a minha parte aqui, ajudar você. E filtra, tá? Eu não sou nenhum cara para ficar falando bonito. Cada um tem um jeitão. Aí nossa ideia aqui é para exatamente, por isso a Lux começa com o átomo, que começa de dentro de cada um. Nós precisamos estar com países que dão certo. Alemanha, Inglaterra, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Canadá, e não podemos ter vergonha disso.
Muito pelo contrário, tem que abrir. Sou capitalista, conservador e capitalista. Muito obrigado, Emílio. Muito obrigado, Juscelino. Muito obrigado por vocês terem doado esse tempo pra gente. Muito obrigado para você que está aí na sua casa. Fica o desafio para colocar aqui nesse programa outros que pensam diferente de nós, fica frente a frente. Você que pensa ao contrário de tudo que nós falamos, vamos ficar aqui, ó, frente para molecada, não. Seu covarde, não vai pegar molecada na sala de aula. Vem aqui, ó, frente a frente, vamos discutir. Isso é democracia. Se você não concorda com nada que falamos aqui, ótimo, vem aqui, na frente de todo mundo. Então, Ok? Então, uma vez, quem sabe um dia a gente faz um debate entre os dois lados, né? De uma forma honesta, clara. Boa noite e muito obrigado para você.